Graças e paz, queridos. Amém? Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo 7. Versículo 20. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 20. Diz assim o texto: cada um fique na vocação em que foi chamado. Cada um fique na vocação em que foi chamado. Esse é um texto conhecido, né? Paulo orientando a igreja de Coríntio. Deixa isso para nós pensarmos hoje. Como nós temos falado, e você que não tem vindo nas quintas-feiras, tem deixado de ganhar. Você não tem perdido nada, mas você tem deixado de ganhar, porque nós temos discutido assuntos interessantes a respeito de entendermos a importância de nós evoluirmos. Tudo na vida precisa evoluir. Tudo. Tudo aquilo que não evolui fica obsoleta, fica ultrapassado, perde o sentido de ser e de existir. Tudo aquilo que não evolui na caminhada fica totalmente ultrapassado. E nós, muitas vezes, nós queremos que uma fé que há 30 anos, 20 anos atrás, serviu para você num tempo, você acha que essa mesma fé, depois de 20 anos para frente, ela vai funcionar da mesma forma como funcionou 20 anos atrás. Não é possível isso. Não tem condições disso acontecer. É por isso que a Bíblia diz, né, que a palavra de Deus, ela se renova todas as manhãs. Por que ela se renova? Porque ela nos ensina, nos instrui a necessidade de evolução. Então nós temos pessoas hoje que infelizmente estão vivendo do passado. Quando eu orava, quando eu ia no monte, quando eu ia nas vigílias, quando é passado. Quando eu ia. Então ela vive daquilo que um dia ela foi, não daquilo que ela é. E se você não evoluir na fé, se você não crescer, não amadurecer e não der os passos que a fé exige que você dê, a sua fé de 20 anos, 30 anos atrás, não resolverá o nosso problema de hoje. Porque se a palavra está se renovando, a minha mente também tem que se renovar. E se a minha mente se renova, automaticamente eu entendo qual que seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Mas se a palavra se renova, a minha mente não se renova, logo eu também não entendo qual que seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o que nós estamos descobrindo ou estamos sendo desafiados dia após dia? A evoluir. Evoluir não para modismos, não para ventos de doutrina, para essas besteiras que estão acontecendo hoje, mas evoluir dentro de uma forma de pensar e raciocinar como a fé exige que nós pensamos e raciocinamos. Em Hebreus diz que pela fé eles entenderam que os mundos foram criados. Então existe uma disposição em nós queremos ou precisarmos estarmos evoluindo para entender muita coisa que acontece à nossa volta. Mas isso, volto a dizer, se eu parar, se eu estagnar e dizer, não, aqui está bom, fatalmente, essa fé não nos ajudará nos dias de hoje. Porque o mundo está evoluindo e nós também precisamos evoluir na fé. Amém, queridos? Amém? E hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito desse texto.
que Paulo deixou claro. Cada um fique na vocação em que foi chamado, né? E as pessoas têm uma dificuldade muito grande. Ai, qual que é a minha vocação? Eu não sei qual que é a minha vocação. Eu não sei se eu sou apóstolo, se eu sou pastor, se eu sou diácono, se eu sou isso, se eu sou aquilo, aquilo outro. E talvez eu fique esperando alguém me trazer algum mantra, alguma revelação, alguma coisa que me diga quem eu sou. E você está há 20 anos nessa pegada. Entenda que você está ultrapassado, não entendeu absolutamente nada do que Deus quer para a sua vida, e você está há 20 anos esperando que o mantra, alguma coisa venha, um poder sobrenatural, ou que um anjo apareça na sua frente, ou que alguém diga, você é isso, e acabou a história. E durante 20 anos você está esperando alguma coisa, que já deveria estar fazendo alguma coisa durante 20 anos, mas você está parado esperando alguma coisa acontecer, para ver se vai fazer alguma coisa. Entendeu a importância de nós evoluirmos? O que Paulo está dizendo para nós é que cada um fique na vocação que foi chamado. Sim? E aí vocês dizem, mas eu não sei a minha vocação, eu não sei nem onde vou ficar. Se você ler um pouquinho mais para baixo, o versículo seguinte, vai dizer o quê? Foste chamados sendo servo? É uma pergunta. Não deis cuidado. E se ainda fostes livre, aproveitai a ocasião. Paulo está começando a trabalhar uma ideia de nós entendermos naquilo que fomos chamados. Mas o quanto eu quero evoluir para poder entender aquilo que eu fui chamado? O problema é que nós pensamos que vocação e chamado é a mesma coisa. Nós já aprendemos que chamado tem a ver com a distância em que você está. E vocação tem a ver com aquilo que eu nasci para fazer. Ou aquilo que foi me designado para poder fazer durante a minha vida toda. Então, quando é que eu entendo a minha vocação? Quando primeiro eu escutei um chamado. Eu tenho que ouvir um chamado primeiro. Porque o chamado fala da distância que eu estou. Jesus disse, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos. Quem deve vir a Jesus? Qualquer um? É qualquer um que deve vir? Não. Só aqueles que estão cansados e oprimidos. Esses ouvem um chamado. Vinde a mim. Vinde a quem? Vinde a mim. É para fazer alguma coisa? Não, não é para fazer nada. É para você se aproximar dele. O chamado fala da distância que você está e o quanto você precisa se aproximar dele. Vinde a mim, todos cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, quando você vem, ele te alivia e você vai aprender dele. A ser o quê? Manso e humilde de coração. Então o chamado fala da distância que eu estou e o quanto eu preciso diminuir essa distância. Tem pessoas que querem saber o que devem fazer, para onde devem ir, o que são de fato, quando na realidade ainda nem aprenderam a diminuir a distância. Não dá para você conhecer alguém e ser conhecido de alguém distante dele. Não dá. Tem pessoas que têm uma mera ideia de quem Deus é. O que é uma mera ideia? É alguma coisa que você criou, fantasiou e acredita que isso é Deus. A maioria dos religiosos tem esse problema. Eles acreditam num Deus como eles querem acreditar. E nunca Deus é como você pensa que ele é. Nunca. Porque você precisa diminuir a distância para conhecer alguém. Os casais que estão aqui sabem muito bem disso. Quando é que você passa a conhecer uma pessoa de verdade? Quando você está namorando. É? Quando é que você passa a conhecer uma pessoa de verdade? Quando você está debaixo do mesmo teto, quando você diminuiu a distância, você firmou a aliança e agora você está debaixo do mesmo teto com ela. E aí então você vai passar a conhecer a pessoa do jeito que ela é, mas isso não vai ser da noite para o dia, vai levar um tempo.
Sim? Porque embora vocês estejam debaixo do mesmo teto, ainda existe muita coisa que você precisa descobrir a respeito dessa pessoa e ela precisa descobrir a respeito de você, para saber quem você é de verdade. E tem casais que passam a vida inteira e infelizmente não se conhecem porque o seu contato, o seu relacionamento não é tão bom quanto deveria ser. Mas a forma comum que nós conhecemos de conhecer pessoas à nossa volta ou próximo de nós é diminuir a distância. Apesar que hoje nós temos os casamentos modernos, né? Cada um mora na sua casa, né? E isso é uma loucura na minha cabeça. Para que vai casar se você quer cada um morar numa casa? Mas com Deus é a mesma coisa. O que o religioso faz? Ele cria um Deus no qual ele não se relaciona. Aqui que mora o perigo. Porque preste atenção numa coisa que eu vou dizer para você. Uma coisa é você se relacionar com a palavra de Deus. Uma coisa é você se relacionar com coisas que representam Deus. Outra coisa é você se relacionar com Deus. É bem diferente. É muito diferente. E essa talvez seja a nossa maior dificuldade. Porque nós, muitas vezes, buscamos ler na Bíblia, buscamos estudos, buscamos tantas outras coisas que possa nos fazer nos aproximar de Deus. Mas tudo que você busca nos estudos, tudo que você busca na Bíblia, só vai falar sobre Ele. E não quem é Ele de verdade. Está confuso? Está confuso ou não está? Ou não? Está entendendo? Você pode estar estudando a Bíblia e o que a Bíblia relata é sobre Ele. Não quem é Ele de verdade. Por quê? Vai depender de como você está lendo e aquilo que você está ouvindo. É outra coisa que nós falamos aqui na quinta-feira. Por que eu estou falando isso para vocês? Presta atenção. Tem pessoas que se relacionam com as coisas de Deus. Tem um texto na Bíblia que diz assim, lá em Coríntios capítulo 13, ainda que dê o meu corpo a ser queimado. Vocês se lembram desse texto? Como que diz o texto? Vamos lá. Ainda que eu dê o meu corpo a ser queimado. Iago, põe aí para eles se lembram, mas vamos ajudá-los. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me adiantaria. Para e pensa, como que alguém pode entregar o corpo para ser queimado e não amar? Como que pode alguém entregar o corpo para ser queimado por outras pessoas e não amar, não fazer por amor? Como é que pode um negócio desse? Mas Paulo está dizendo que pode. Há pessoas que podem dar dinheiro aos pobres e não amar. Pode queimar o seu corpo e não amar. E esse texto foi um dos textos que mais me intrigou, até que eu consegui entender, graças ao Espírito Santo, de que na realidade, pessoas que queimam o seu corpo, queimar aqui, entregar o corpo a ser queimado é queimar, consumir o seu corpo, fazendo alguma coisa pelos outros, não porque ama, mas porque precisa de uma posição, porque precisa se sentir útil, porque não tem a ver com amor. Então muitas vezes nós temos um relacionamento, um entendimento de Deus, que eu preciso fazer coisas, e gastar meu corpo fazendo coisas, mas não porque eu amo, é porque eu necessito de alguma forma me sentir útil. Então tem muitas pessoas que o religioso ele consegue se relacionar com fazer coisas, não com Deus. Tem pessoas que perdem Deus fazendo coisas para Deus. E a questão aqui é que eu preciso aprender a me relacionar com Deus e não com as coisas de Deus. Você só conhece alguém, volto a dizer, quando você começa a andar com Ele, e não com as coisas dele.
O nome de Jesus abre portas, irmãos. Sim ou não? O nome de Jesus é poderoso? Por quê? Porque nesse nome há poder. Sim ou não? Sim. Agora imagina. Se você tem, presta atenção, um cartão de alguém famoso, muito respeitado em qualquer segmento, seja lá, se você quiser, na música, na política, qualquer coisa. E com o cartão dessa pessoa, você chegar em alguns lugares e as portas estiverem fechadas, mas você apresentar o nome dela, muitas portas vão se abrir, sim ou não? Por quê? Porque eles vão ver o nome e falar, bom, é amigo, é conhecido, essa pessoa é respeitada, então as portas se abrem. Assim também é o nome de Jesus. O nome de Jesus, ele tem muito poder. Mas muitas das vezes, quem tem um cartão, só tem o nome. Não tem a presença. O que eu quero dizer? Que ter o nome é uma coisa. Ter a presença é outra. Imagine que você chegue com alguém famoso, você e a pessoa chegando junto. Para que essa pessoa ande com você, é preciso que vocês tenham diminuído a distância em algum momento da vida de vocês. Usar o nome de Jesus em alguns momentos vai funcionar. Vai dar certo. Mas ele não quer que você use o nome dele apenas. Ele quer que você aprenda a andar com ele e caminhar com ele todos os dias da sua vida. Se você não entender isso nessa manhã, você dificilmente entenderá a sua vocação. Por quê? Porque ele te chamou para perto. Para que você pudesse aprender dele. Para ele te ensinar, ele tem que estar perto de você. Porque se você vai aprender dele, você precisa entender que homens serão instrumentos para que você possa aprender de Jesus. Pessoas serão instrumentos para que você possa aprender de Jesus. E ele é que vai te ensinar a cada experiência que você passa e a cada coisa que você vive no seu dia a dia, seja no trabalho, seja em casa, seja na rua, seja em qualquer lugar. Quando é que você aprende? É quando ele está perto de você e você aprende com ele. Ele te instrui. Não tem a ver com simplesmente pessoas te ensinando, mas tem a ver com pessoas sendo instrumentos e você aprendendo com Jesus aquilo que você precisa aprender. Tá claro, gente? Daí? Tá claro, gente? Hã? Sim mesmo? Hã? Do tempo que você está nessa caminhada de fé, quanto você evoluiu espiritualmente falando? Por que eu estou falando isso? Porque algumas coisas na minha cabeça não tem muita lógica. Não tem lógica. Hoje as pessoas vão à igreja para buscar a Deus. Isso para mim não tem lógica. Ah, nós vamos para a igreja para buscar a Deus. Primeiro, a igreja sou eu. Então não tem como você dizer para mim, eu vou à igreja. Como é que você vai a você mesmo? Não tem lógica isso. Na minha cabeça não funciona. Ah, eu vou ao culto para buscar a Deus. O culto sou eu. Como é que você vai a um lugar em você mesmo? Veja como a nossa cabeça religiosa, ela nos engana. Aí ela diz assim, não, mas eu vou ler a Bíblia para encontrar Deus. Isso não é possível. Porque se Deus está dentro de mim, não é um culto que vai me mostrar Deus, não é uma reunião que vai me mostrar Deus. Se Deus está dentro de mim, não tem nenhum lugar que eu possa ir para buscar Deus. Mas a nossa cabeça religiosa nos faz pensar o quê? Ah, eu vou ler a Bíblia porque eu preciso mais de Deus, eu vou jejuar porque eu preciso mais de Deus, eu vou orar porque eu preciso mais de Deus. Mas se Deus já está em você, ou você está buscando alguma coisa que não está em você, e aí então você precisa encontrar isso, talvez alguma coisa você tem clareza que não tem nada dentro de você, então você precisa buscar alguma coisa fora para poder encher o que está vazio.
O religioso tem essa dificuldade. Então ele encara essas coisas com um olhar tipo assim, eu preciso disso. E eu volto a dizer, fazendo sempre paralelo com o casamento para vocês entenderem aquilo que nós estamos falando. Eu já sou casado hoje há 26 anos e conheço a minha esposa, mais 2 são 28 juntos. Existe alguma lógica eu dizer para vocês assim que eu estou procurando uma mulher para me casar? Existe? Por que não existe? Porque já sou casado. Então não tem lógica eu procurar uma mulher, porque eu já tenho uma. Você só procura o que não tem. Quando você não tem, você procura. Mas tendo, você não precisa procurar. Mas tendo uma mulher agora, o que eu preciso fazer para manter esse relacionamento? Para manter essa mulher junto comigo na aliança? Eu preciso me relacionar com ela, cada vez melhor. Sim ou não? Então, quando você diz para mim que está fazendo alguma coisa para buscar a Deus, eu entendo que você não tem. Você não tem. Você está procurando porque você não tem. Se tem, não entendeu que ainda tem. Por isso não se relaciona com ele. Porque se você já tem ele, agora o seu papel não é mais buscá-lo. O seu papel agora é se relacionar com ele. E se relacionar cada vez melhor com ele. Então, na minha cabeça, algumas coisas nunca vão funcionar. Porque você precisa entender que se você é templo do Espírito Santo, se o Espírito Santo mora em você, Deus está dentro de você, você precisa começar a se relacionar para que você possa crescer e se desenvolver para entender aquilo que você precisa fazer nessa terra. Mas o que nós pensamos? Eu tenho que buscar Deus. Não, o dia que Deus usar alguém, esse que te digo, esse que te falo, eu vou entender o que Deus quer. E esse que te digo, esse que te falo, nunca vem e nem virá. Porque você está achando que isso há 10 anos ia funcionar, já passou mais 10 anos, e você está esperando, e vai passar mais 10 anos, e não vai acontecer, e o tempo está passando, e a única coisa que você não aprendeu foi se relacionar com aquilo que você já tem. Então, quando eu tenho consciência de que eu tenho uma pessoa do meu lado, vamos pensar assim, é minha esposa, e eu preciso me relacionar com ela, então agora eu preciso entender que se eu tenho Deus, eu preciso me relacionar com esse Deus, com esse Pai, que é um Pai bondoso, amoroso, mas que eu não posso criar uma ideia errada dele na minha cabeça. Volto a dizer, nós somos especialistas em criar uma imagem. O homem tem essa tendência natural de criar uma imagem errada de quem Deus é ou de quem é o nosso Pai. Por quê? Porque, volto a dizer, se você não buscar um relacionamento com Ele, você fatalmente vai errar a definição de quem Ele é ou a sua convivência com Ele. Já conversou com alguém por telefone? Sempre falo isso para vocês entenderem. Já conversou com alguém por telefone que você nunca viu? Você liga para a pessoa e conversa com ela, de repente, numa empresa, de uma empresa para outra, de um lugar para o outro, fornecedor, alguma coisa, você está conversando com a pessoa, você nunca viu a pessoa. E pela voz dela, você cria uma imagem. Você pensa e imagina como essa pessoa seria. Mais velha, mais gorda, mais magra, mais alta, mais baixa, né? Você imagina pela voz da pessoa como ela seria. E um dia você tem a oportunidade de conhecer essa pessoa. E aí, quando você conhece essa pessoa, você diz, ué, é você? É o primeiro espanto, porque você criou uma imagem de alguém que não existia partindo do princípio da voz. Nós somos muito isso. Nós gostamos de criar uma imagem de que Deus é. E aí vem as exceções. Por quê? Quando eu estou na dificuldade, que alguém está me afrontando, eu preciso de um Deus que resolva a minha peleja. E Ele é o Jeová que vai entrar e vai arrebentar com tudo. Eu crio uma imagem desse Deus vingativo e Ele está vindo para destruir tudo. E aí Ele não vem, cara. E eu fico, e aí? Como se isso fosse verdadeiro. E eu me esqueço da lição que Ele ensinou para Jonas. Se Jonas era misericordioso com uma árvore que ele não plantou, imagine Deus com uma cidade toda que Ele criou.
E nós esquecemos desses detalhes. Por quê? Nós criamos uma imagem de um Deus que não existe. E aí atribuímos a Ele o atraso, a falta de amor para comigo. Ele não me ama o suficiente. E aí cria aquela dúvida, né? Se Deus é poderoso e não faz, é porque Ele não me ama. Se Ele me ama, né? Se Ele é poderoso e não faz, se Ele me ama e não faz, talvez eu não seja tão poderoso assim. Então, ou Deus não é tão poderoso, ou Ele então não me ama tanto. E mais uma vez nós caímos num ledo engano. Porque a ideia de andar com alguém não é resolver os seus problemas. A ideia de andar com alguém é melhorar você dia após dia. E deixa eu te falar uma coisa. Na minha caminhada com Ele, eu aprendi que algumas lixas não terão como ser evitadas. Algumas situações não será possível pular por cima delas. Sabe o Daniel? Sabe o Daniel da Bíblia? Ele era um homem que orava 3 vezes ao dia, temente. Mas deu para evitar a cova dos leões? Deu para evitar? Deu para pular essa parte? O Sadraque, o Mesaque e o Abednego? Deu para pular a fornalha? A gente esquece daquele texto que ainda se você passar pelas águas, elas não te submergirão. Ainda que passares pelo fogo, não será queimado. Significa o seguinte: se você vai comigo e eu vou com você, não significa que eu vou te livrar das situações dessa vida. Eu vou passar com você tudo que você tiver que passar. A diferença é que você não vai estar sozinho. E nós criamos um Deus que vai nos proteger de todos os males dessa terra. Não, Ele vai estar conosco. Porque senão não teria sentido Ele dizer, como o Salmo diz, que Ele é o socorro bem presente no dia da angústia. Por que Ele está falando isso? É porque vai haver angústia. Mas nós criamos uma imagem de alguém que não é real. E nós passamos a não entender aquilo que nós devemos cumprir todos os dias. O que Ele precisa que você entenda? Que você diminua a distância com Ele. Que você aprenda a se relacionar com Ele. E que se você tem a presença dEle, agora você precisa usar a oração, você precisa usar a Bíblia, você precisa usar o jejum, você precisa usar todas essas coisas, não para ter mais dele, mas para se relacionar com ele. Porque quem jejua, não, a gente tem que jejuar porque tem uma casta demoníaca que só sai com jejum e oração. Besteira. É mentira, o texto não diz isso. Não é essa a direção que o texto está dando. Na realidade, o jejum só serve para melhorar a gente. Então, quando você jejua, você melhora você para se relacionar mais com Deus, com Ele. Quando você ora, você está se derramando na presença dEle, declarando a sua dependência dEle. Quando você lê a Bíblia, você quer que Ele fale com você e que você escute a voz dEle. Não tem a ver com construir uma religião, mas tem a ver com eu me aproximar dEle, me relacionar mais com Ele, estar mais sensível à voz dele, entendendo tudo aquilo que ele exige de mim, o que ele quer. Porque você já viu que você quer muita coisa de Deus. Tem gente que quer muita coisa de Deus, não é? Mas o quanto Deus quer de cada um de nós? Tem gente que fala assim, será que Deus me aceita do jeito que eu sou? A pergunta não é essa. A pergunta é se você aceita Deus do jeito que Ele é. Porque quando você fala, será que Deus me aceita do jeito que eu sou? Dá a entender o seguinte, que você é desse jeito e Deus tem que te aceitar. A pergunta é, mas será que você está disposto a aceitar Deus do jeito que Ele é? Porque a gente não quer isso. Nós queremos a aceitação, mas não queremos entender o quanto nós vamos mudar para nos relacionar com alguém. E entender a nossa vocação significa andar próximo dEle, para que você possa entender aquilo que Ele exige que você faça todos os dias. Isso não tem a ver com pregar, porque a gente tem a cabeça meia... Nós somos um problema, né? Nossa vocação, eu não sei se eu sou um grande pregador, eu não sei se eu sou um... Não. Ele não chamou ninguém para isso, irmãos.
Não, 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 não. Você pode ter um dom ministerial, você pode ter dons, você pode ser usado em muitos lugares. Mas quando Ele te chama para perto, Ele te chama para que você se pareça com Ele, para que você aprenda dele, para que você seja moldado e transformado segundo o seu espírito, para que você evolua e melhore cada dia mais. E não tem desafio maior do que você começar a mudar dentro de você primeiro. E depois de você para dentro da sua casa, depois da sua casa talvez para o vizinho. Não tem a ver com virar um grande pregador, não tem a ver com virar alguém grande, tem a ver com entender que agora você está num relacionamento, e esse relacionamento tem que mudar você. Porque todos que andaram com ele, de alguma forma, foram mudados. Então não dá para você admitir que uma fé de 10 anos, 20 anos atrás, seja a mesma. Que você não mudou, você não evoluiu, você não cresceu absolutamente nada. E você está esbarrando as mesmas coisas, os mesmos problemas, achando que Deus é o gênio da lâmpada mágica. Que uma hora Ele vai solucionar os seus problemas. E Ele não está para solucionar problemas de ninguém. Ninguém. Deus está como nosso Pai para nos ajudar nas nossas dificuldades. Quando acabou o vinho em Caná da Galileia, aonde estava a solução do casamento? O vinho tinha acabado. A festa estava comprometida. Mas aonde estava a solução do casamento? Daquele casamento? Onde estava? Dentro da casa. O que Jesus fez? Só deu dicas. Disse para eles, olha, enche as talhas. Depois leve ao mestre-sala. As talhas estavam onde? Na casa. A água estava onde? Na casa. O mestre-sala estava onde? Na casa. Por que quando você tem um problema de casamento, você procura fora a solução? Jesus não está aqui para dar solução, Ele está para te dar dicas. Para você resolver o problema. Vamos resolver juntos? Vamos. Qual que é o problema? Toda vez que Ele parava alguém, Ele dizia assim, o que queres que eu te faça? Ele já sabia o que era para fazer. Mas por que Ele queria que a pessoa falasse para Ele o que Ele queria? Para saber qual que é a real necessidade. Ele precisava falar para Ele mesmo qual que era a real necessidade dele. Ah, que eu veja. Eu vejo. Mas é assim? Fácil? Você não quer ver? Então enxergue. E nós achamos que Jesus está para solucionar os nossos problemas. Resolver. Jesus está aqui, ó. Eu tenho um problema com alguém e não consigo perdoar. Jesus vai perdoar para você. Ele vai perdoar, fica tranquilo. Já está perdoado. Se vira, irmão. Dá seus pulos. Ué, da mesma forma que você guardou alguma coisa do coração, ele não mandou você guardar, você guardou? Trata de se livrar disso. Ah, mas eu não consigo. Aí sim tu vai orar, aí sim tu vai jejuar, aí sim tu vai se humilhar, aí sim tu vai fazer tudo isso para que você possa continuar um relacionamento com Ele primeiro. Presta atenção, é com Ele o negócio. Porque como é que eu posso amar a Ele que eu não vejo, se o meu irmão que estou vendo, eu estou odiando? Isso me torna mentiroso. Então o que eu preciso fazer? Opa, isso está prejudicando o meu relacionamento. Então eu preciso me livrar disso. Eu tenho um relacionamento com a minha esposa. Se alguma coisa prejudica o meu relacionamento com ela, o que eu faço? Eu tenho que me livrar disso que está prejudicando o meu relacionamento com ela. Porque eu vou perdê-la se eu continuar assim. Com Deus é a mesma coisa. Se existe alguma coisa que está atrapalhando o seu relacionamento com Ele, você precisa, ao invés de se apegar a essa porcaria que é pequena, joga isso fora. Dá um jeito, se vira, dá seus pulos, seu problema é seu. Ah, não, mas Jesus não tirou. Não vai tirar, porque quem tem que tirar é você. Quem segurou isso é você a vida toda. Aí, mas eu não sinto de perdoar. Você não tem que sentir nada, você tem que perdoar. Acabou a história que o perdão não é sentimento, é decisão. Por que eu estou falando isso? Porque nós somos assim, nós pegamos coisas, guardamos coisas, escondemos coisas. Mas aqui, vamos ser agora, todo mundo, glória a Deus, o corpo de Jesus, o sangue de Jesus está aqui, né? Mas eu estou intrigado com a Kátia.
eu estou com raiva da Kátia, mas ela dança tudo bem, ela está dançando, eu estou pregando, mas agora vamos partir do pão, vamos em comunhão, né? Todo mundo em comunhão, né? Estamos enganando quem? Eu estou dizendo, você está prejudicando o seu relacionamento com ele. E você não entende isso. E você segue. Isso eu estou dando um exemplo do perdão, mas existem outras situações. Mágoa, ressentimento, tantas coisas que existem no nosso meio. Olhar altivo, soberba, arrogância, prepotência, tantas coisas existem no nosso meio. Que prejudicam o meu relacionamento com ele. Então, se prejudica o meu relacionamento com ele, eu preciso deixar disso, abandonar. Se aquilo que desagrada o seu marido, a sua mulher, o outro cônjuge tem que deixar de fazer. Por amor ao relacionamento. Por questão de querer estar com essa pessoa. E quando nós falamos de entender isso, nós falamos de entender a nossa vocação. Porque quando eu caminho com ele, eu aprendo com ele, eu vou entendendo que a vocação é uma coisa que eu vou fazer todos os dias. E necessariamente, eu não tenho que preocupar em ser, como eu posso dizer para vocês, em ser alguém usado por ele. Não. A vocação que nós temos é de aprender a andar com ele todos os dias. E dentro do seu dia a dia, mostrar esse relacionamento que você tem com ele para todas as pessoas. Quem me encontra e eu posso conversar com as pessoas, eu falo do meu relacionamento que eu tenho com a minha esposa. E quando nós estamos juntos, eu demonstro isso. O que eu quero dizer? Que a nossa vocação tem muito mais a ver com andar com ele do que fazer coisas para ele. Que você pode demonstrar isso a todos os dias para as pessoas, o relacionamento que você tem com ele. E quando as pessoas olharem para você, como alguns pensam, que casamento é uma grande prisão. Né? Não, fulano casou e está preso. Realmente, é uma grande prisão. A vida cristã também é uma prisão. O que Paulo disse? Eu, preso de Cristo. O que eu fiz? O que Paulo fez? Fala para mim. O que Paulo fez, gente? Ele fez uma escolha. O que ele fez? Ele se trancou e disse, dentro desse relacionamento aqui, estou jogando a chave fora. Eu sou o preso de Cristo, mas é eu que sou o preso de Cristo. Não é ele que me prendeu, é diferente. Quando eu estou num relacionamento com uma pessoa, isso eu quero que vocês entendam. Eu e a Glória, eu sou o preso dela. Não porque ela me prendeu, mas porque dentro do relacionamento, casamento é uma prisão. Lógico que é. Mas isso não me traz infeliz, eu estou amargurado, misericórdia. Não. É a minha decisão. Quando eu falo de um relacionamento com Cristo, eu falo a mesma coisa. É você entender que isso aqui não é nossa, eu estou preso, meu Deus do céu, quando é que eu vou me libertar disso aqui? Não consigo, isso aqui é uma tortura, né? Não, gente, é uma decisão, é uma escolha. Eu poderia ter feito outras escolhas, mas eu preferi fazer essa. E aqui eu estou. E mostro isso para as pessoas. Falo, cara, vocês estão loucos. Sabe por quê? Porque prisão por prisão é tudo prisão. Presta atenção. Ou você vai ser prisioneiro casado, ou vai ser um prisioneiro da solidão, solteiro. Fique à vontade. Eu estou em boa companhia. Vocês escolham o que vocês querem fazer. Ou você vai ser um prisioneiro de Cristo, ou será prisioneiro de outro. Fique à vontade. A escolha é sua. Só tem dois senhores. Então, é uma questão de entender que quando você está num relacionamento com alguém, e que esse relacionamento para você é um relacionamento desafiador, mas é uma escolha sua, todas as outras opções não tem mais, não existe mais. Então, quando o Yuri entende, e a Jéssica entende, que o Yuri e a Jéssica estão unidos, e esse relacionamento
é algo que Deus tem para a vida deles, o que acontece com os outros relacionamentos? Não existe. Porque a Jéssica é a melhor pessoa que Deus tem para a vida do Yuri. E o Yuri para a Jéssica. Acabou a história. Fora disso, tudo é pequeno. O duro é quando você está dentro de um relacionamento e acha que tem opções. Divórcio para mim não é uma opção. Já falei isso para vocês. A minha caminhada com Cristo, eu não tenho outra opção. Não tenho a opção de me desviar. Para onde irei eu? Para onde? Qual é o melhor caminho do que Cristo? Tem outro caminho? Existe outro caminho? Não, só existe um caminho. Se eu estou dentro de um relacionamento desafiador e isso é satisfatório, eu não vejo motivo para sair disso. E nem atrativos para isso, para sair. Quando a gente é atraído, quando o relacionamento que nós estamos, ele já não sustenta mais. Está insuportável. E aí então você é atraído a outras coisas. E aí eu volto a dizer, isso é um problema religioso. Dificuldades todos nós vamos ter. Problemas todos nós teremos. A questão é o seguinte, eu não tenho opção. Aqui estou, aqui vou continuar. Até que a morte nos separe dentro do relacionamento, eu e a Glória. E com Cristo, nem a morte vai nos separar. A questão é, deixa dessa besteira de vocês acharem, eu tenho uma grande vocação, eu não sei se eu vou ser pregador, se eu vou ser cantor, se eu vou ser o quê. Entenda que nessa manhã Ele te chamou para andar com Ele. Independente de você fazer uma arca, como o Otávio falou de Noé, fazer uma grande arca, ou não fazer arca nenhuma. O importante é que você ande com Ele, que você viva com Ele. Independente se você vai ficar famoso um dia, se você vai ter um nome em algum lugar, ou não vai ter nada, ande com Ele. Porque Ele é capaz de estar com você quando você está construindo uma arca, mas Ele também é capaz de estar com você quando ninguém está te vendo. Porque o grande desejo dele é que você ande com Ele. E se você passar por essa terra e de alguma forma mostrar a alguém o quanto é importante, o quanto é significativo caminhar com Ele, já será uma grande vocação a sua. Porque o nome dele será glorificado de alguma forma. Então, para com essa besteira que a gente tem na cabeça de querer ser grande coisa, quando na realidade Ele te chamou para uma caminhada. Ele te chamou para uma caminhada para a vida toda com Ele. Desfrutando da companhia dele, passando pelos perrengues, pelas dificuldades da vida, passando pelos altos e baixos da vida, mas sabendo que você nunca está sozinho. Que você tem alguém que está com você. Que independente de alguém, de pessoas não estarem com você, Ele estará lá naquele grande dia com você. E ao fechar os olhos nessa terra, você vai se encontrar com Ele. E alguns vão achar que você não fez grande coisa, mas não importa. O que você fez, se fez, foi para Ele. Se deixou de fazer, foi para Ele. Quer seja no comer, quer seja no beber, Deus seja glorificado por aquilo que você faz. E não tem a ver com o que as pessoas acham, mas tem a ver com o relacionamento que você tem com Ele. O que fica para nós nessa manhã é entender que eu não preciso buscá-lo, eu já tenho Ele. Eu só preciso aprender a me relacionar com Ele. E esse relacionamento é desafiador. Por quê? Porque Ele vai me confrontar. Ele vai mostrar para mim o quanto eu sou ruim por natureza. O quanto eu preciso melhorar e evoluir. E todas as vezes que eu achar que eu estou ficando bom, é a hora que Ele vai dizer para mim, você não andou absolutamente nada. Todas as vezes que eu começar a me sentir assim, um pouquinho melhor que vocês, Ele vai dizer para mim, cara, você não entendeu absolutamente nada. Vamos começar de novo essa conversa. Por quê? Porque nós precisamos evoluir muito, irmãos. Amém? Graças a Deus por essa manhã.